Pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Na aula anterior nós vimos como é a montagem do circuito. Ele está aqui totalmente montado. Um filtro EPA no ramo expiratório, um outro filtro na saída do tubo. Entubamos o paciente com clamp e a borrachinha, depois desclampeamos, circuito fechado e os parâmetros ventilatórios. Isso tudo nós já vimos anteriormente. Agora, por que eu estou demonstrando? Agora nós vamos simular uma parada cardiorrespiratória neste paciente com Covid. Só que, como nós não temos o boneco aqui, para simular esta parada cardiorrespiratória, nós vamos ter que desconectar aqui para colocar o pulmão teste. Mas se fosse no paciente, não iríamos desconectar em nada. Iríamos só ajustar os parâmetros do ventilador. Como a gente tem que colocar o pulmão teste para fazer a simulação dos parâmetros ventilatórios, por isso que nós vamos desconectar. Vou voltar a repetir, a gente não desconecta nada. O paciente está aqui entubado. Se ele evoluísse com a PCR, apenas iríamos ajustar os parâmetros respiratórios. Como que a gente iria ajustar os parâmetros respiratórios se ele evoluísse com a parada? Depois nós vamos colocar em pulmão teste. Manteria o volume corrente de acordo com o peso predito, colocaria FiO2 a 100%, colocaria a PIP em 0, apesar de alguns trabalhos falar que pode ficar entre 3 e 5, mas a gente prefere 0. Reduziria a frequência respiratória para 10, para você ficar uma relação para 6. E colocaria a sensibilidade, né? Colocaria a sensibilidade do aparelho, colocaria a sensibilidade do aparelho o mais alto possível para não gerar disparo durante a massagem, e a gente iria na telinha de alarme e ajustava a pressão mais alto também, porque se eu deixar uma pressão baixa durante a massagem cardíaca, ele corta o ciclo. Joga um volume muito baixo, de 50, de 100, de 80, eu não jogo o volume minuto. Certo? Nós vamos simular no pulmão para vocês verem. Vamos desconectar e vamos colocar o pulmãozinho aqui para vocês verem como que é. Então nós vamos ajustar todos os parâmetros aqui. Vamos deixar lá em cima, já vou deixar aqui nesse parâmetro alto aqui para a gente não ter que mexer. Vou voltar aqui para os parâmetros que estava. Colocar até uma PIP menor para não ter problema com o pulmão. Colocar aqui uma frequência respiratória de 25. Nós tínhamos lá o paciente ventilando com FiO2 a 60%. Bom, nós temos aqui nosso paciente. Vamos iniciar a ventilação. Ele vai apitar baixa pressão em via aérea por causa da questão do pulmão mesmo, né? Não tem a mesma complacência que a caixa torácica tem. Mas nós temos aqui, ó, programado o volume corrente, nós temos o volume minuto, que é o volume corrente mais a frequência respiratória, vezes a frequência. Nós estamos lá com PIP de 10 ou 12, vou até colocar mais 12 um pouquinho para vocês verem como ele fica cheio. Ventilando a volume com fluxo de 50. Aí o paciente evoluiu com a PCR. A equipe te chamou. A primeira coisa para você ir atender esse paciente, tem que paramentar. Não pode entrar na PCR sem paramentação. Touca, máscara N95, óculos, face shield, de preferência a touca para o pescoço, a máscara para o pescoço, capote, propé, toda a paramentação. A gente não entra na parada cardiorrespiratória sem a paramentação. Entrei e o paciente está parado, está com esses parâmetros no ventilador, o que eu faço? Ajusta FiO2 para 100%, coloco o PIP em 0
Diminui a frequência respiratória para 10. Deixo a sensibilidade o máximo para não ter interferência na minha massagem. E vou na tela de alarmes e ajusto a pressão de via aérea para o máximo possível, para ela não cortar o fluxo durante a massagem cardíaca. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.